ou não? Teve festa ou não? É a sessão dos 45 anos do PT. Quem foi, acompanhou e conta pra gente. É Cíntia Lades. Foi festa ou não foi? Ou foi mais pra Não, confusão? Foi festa, né? Foi festivo. Foi festa. Tem, né? Dá para juntar as duas coisas. Sim, é festa. Primeiro vamos falar, né? O Partido dos Trabalhadores está completando 45 anos e a gente tem que destacar que aqui o Piauí é um dos estados onde o partido é mais bem sucedido. Já são quase 20 anos de PT no poder, no governo estadual. Então, isso é estar muito bem sucedido. Dos 45 anos do partido, 20 ele está no poder. Acho que nenhum outro partido teve essa hegemonia tão grande no estado. Aí a gente tem as imagens do momento, aí não é a sessão, né? Eu ia contar a história do final para o meu, mas aí já as imagens já entraram. É o seguinte, a sessão, ela estava acontecendo no plenário. Aí ficou tudo escuro. Faltou luz na hora da sessão, na hora do hino. Começou na hora do hino. O que aconteceu? Imediatamente, o pessoal achou estranho. Eu até fiz esse vídeo mostrando o seguinte, olha, fora do plenário tinha energia normal. Dentro do plenário não tinha energia elétrica nenhuma. E aí, imediatamente, houve quem achasse que se tratava de algum tipo de boicote. Tanto que alguns militantes, era aquela imagem que a gente viu, porque as imagens elas estão assim atropeladas, mas agora está certo. Aí tinha militantes dizendo, isso é um boicote e tal. E foram deslocados para o Salão Nobre, onde a sessão, enfim, aconteceu. E lá você tinha as presenças de vários deputados federais, o deputado Francisco Costa estava lá, o deputado Fábio Novo, o Lima também estava lá, João de Deus estava lá, mas tinha também muitas ausências e um questionamento. Lembrando que essa audiência aí, essa foi proposta pelo vereador João Pereira, certo? E tem uma outra audiência, Ananias, amanhã, uma outra sessão especial, solene. Na Câmara também? Na Câmara. Proposta por quem? Tem a foto, olha aí. Proposta pelo vereador Deolindo. Que é vice-presidente da Câmara. Você está entendendo por que fizeram uma associação achando que poderia ser um boicote? Porque ele não estava na sessão de hoje, proposta pelo colega dele, e a militância estava em peso na sessão de hoje. Houve, inclusive, um momento de distribuição dos bonés, o Brasil é dos brasileiros, boné vermelho. Assim, houve um resgate desse PT histórico. São vários registros de momentos, todo mundo usando o boné. Brasil é dos brasileiros, aí todo mundo conseguiu. Na versão vermelho. Na versão. Aí o Deolindo não foi. E aí faltou luz. Então teve gente que disse, olha, isso está esquisito, porque amanhã tem outra sessão. Então a pergunta é, Ananias, quem não foi hoje, vai amanhã? E outra, por que o Deolindo propôs outra sessão, sendo que o colega dele já tinha proposto esta para hoje, que é o dia do aniversário mesmo. Tanto que você viu todos parabenizando. Então, isso que aconteceu hoje mostra bem essa divisão do partido, que não dá mais para esconder. É uma divisão que ela existe e que ela deve se acirrar muito. Vocês ainda vão falar sobre isso hoje, mas ela deve se acirrar muito na disputa pela presidência do partido. Não vai ser tão de consenso assim. Há um caminho natural que está se tentando seguir de consenso, mas ficou muito claro hoje. Então, ficava aqueles grupinhos, sabe, as pessoas questionando algumas ações do próprio Deolindo. Lembrei que hoje também estava o Dudu e o Venâncio. Dois vereadores estavam presentes, que são do PT. Mas só tinha mesmo os petistas, que são aqueles petistas já de algum tempo. Os novos, os neopetistas, eles não estavam na sessão solene. Vão amanhã para do Deolindo, será? Os novos? Eu não sei. Sabe quem também não estava hoje? Franzé Silva. Inclusive foi muito comentada a ausência dele, porque o Franzé, ao contrário de outros nomes, como o Joaquim Caldas, por exemplo, tem outros que eu não me lembro, são de uma corrente mesmo do partido do raiz, que a gente chama de PT raiz, né? Do tradicional, PT mais tradicional, e ele não estava lá. O ministro Wellington Dias, por exemplo, mandou um vídeo, aliás, mandou, mas não foi exibido, porque faltou luz na hora, antes do vídeo do Wellington Dias, acabou a luz. A grande pergunta é
essa audiência de amanhã, ela vai reunir nomes que não estavam hoje? Tem algum significado a existência de uma segunda proposta de audiência? Porque é estranho, gente. É no mínimo estranho. São duas, desculpa a audiência não, eu fico repetindo isso. Sessão solene. Duas sessões solenes com o mesmo objetivo. O objetivo de comemorar os 45 anos do PT. E uma num dia, a outra no outro. E um dia, no outro. Proposta pela mesma Câmara Municipal, por vereadores. Não é, por exemplo, uma Assembleia e Câmara. Sim. Que aí se justificaria, não é verdade? Uhum. Justificaria. Mas não justifica isso. Eu não entendo, eu não consigo entender. A não ser que exista, de fato, alguma rusga aí entre eles, tanto que motivou essa gritaria de que, olha, isso é boicote. Eu não sei se um desses vídeos, que eu realmente mandei vários vídeos, acho que até mandei os vídeos errados, que era para mandar só os horizontais, eu mandei esses aí de rede social. Tem um momento em que os militantes saem, isso é um boicote, não sei o quê, ao PT e tal. O pessoal ficou chateado. E essa Câmara tem que comprar um gerador. Isso é boicote ao PT. E essa Câmara tem que comprar um gerador. Às vezes é o disjuntor, às vezes é o disjuntor, não é que cai, queima, tem uma sobrecarga, talvez, né? Pode ter sido isso. Bom, Agora, uma pergunta. Essa colcha de retalhos, que é o PT, a gente sabe que tem eles chamam de correntes, né? De correntes. Sim, as correntes. Correntes dentro do partido. Aí tem umas majoritárias que têm mais membros, outras menores, mas muito aguerridas. Tem as correntes onde muitos líderes estão nelas, gente com mandato, mas que dentro do PT representa o mesmo voto de quem não tem mandato, mas é filiado, é militante do partido. Essa colcha de retalhos que gera esse PT de tanta discussão nesses 45 anos de vida. E a gente vê uma situação como essa de hoje. Está dentro do script do que é o PT ou tem algo a mais acontecendo dentro do partido? Franz? Está dentro do script do que é o PT atualmente. Um PT que se afastou das raízes, que abrigou nomes que não possuem nenhuma identificação com o Partido dos Trabalhadores. Basta observar a eleição passada, as candidaturas à Câmara Municipal de Teresina com nomes que historicamente nunca estiveram com o PT e que em algumas ocasiões até mesmo foram antipetistas, como é o caso da então vereadora Poliana Rocha, que tinha ali um histórico com o PSDB, mas que nunca teve nenhuma ligação com o PT. O pai dela, inclusive, sempre foi antipetista. Então, se vê um PT afastado das suas raízes, abrigando diversos nomes do centro, o que motiva essa divisão hoje dentro da legenda. E é muito estranho, porque independente de ter uma outra sessão ou não, e terá uma segunda sessão, essa sessão proposta pelo vereador João Pereira deveria, no mínimo, ter toda a bancada dos 7 vereadores eleitos pelo Partido dos Trabalhadores nessa legislatura. E, salvo engano, compareceram apenas 3 vereadores do PT. Então, realmente, isso já causa uma estranheza gigantesca. E, além disso, é de praxe de toda a Câmara Municipal, quando há um requerimento com o mesmo objetivo, com a mesma matéria, que esses requerimentos sejam juntados em apenas um só e só uma sessão seja autorizada pelo Legislativo Municipal. E também é muito estranho que o requerimento do vereador João Pereira não ter obtido a assinatura dos seus colegas, uma assinatura uníssona dos 7, propondo essa sessão solene, que era o correto. Os 7 vereadores, a bancada do PT, propôs essa sessão em homenagem aos 45 anos, então há algo muito estranho. E é um início de legislatura. Então, assim, uma super bancada, né? Foram eleitos muito vereadores. A maior bancada da Câmara. A maior bancada da Câmara. Esperava-se que fosse o momento em que o partido estivesse unido em torno de algo, de alguma causa. Seja ela qual for a causa, mas
em torno de alguma causa. Eles não conseguem se unir nem em torno de uma sessão solene para parabenizar os 45 anos do partido. Eu já vi muita discussão dentro do PT, mas eles têm inclusive uma máxima, né, que discutem, mas quando chega uma decisão vão juntos, vão unidos naquela decisão que eles chegaram. Parece que eles discutiram essa questão da sessão solene, mas não chegaram ao entendimento e resolveram cada um fazer a sua. Ficou muito claro que isso acaba dividindo. Sim. Né? Eu acho que a sessão é um exemplo de como você pode dividir uma força política e beneficiar o adversário. Sim. A oposição. Quando se divide, mostra fraqueza, né? Osmano. Essas são mancadas que bancadas cometem com frequência e parlamentares que, eu concordo com o Francis, sem identidade alguma com partidos, que terminam chegando porque o momento político eleitoral era conveniente que eles ficassem nessa posição e depois dão as costas ao próprio partido e criam um clima de desconfiança, de animosidade, uma reação negativa dos filiados, dos militantes autênticos, nativos, que ao longo dos anos, passando por enormes dificuldades como o PT passou, e a gente sabe muito bem como isso é difícil, e eles terminam criando esse ambiente de hostilidade. Realmente é coisa de partido grande? Mas é coisa de partido que parece que não está pensando em uma organização, como sempre teve no passado, até propor, para fazer alianças. Como é que você consegue fazer alianças numa sucessão governamental de Estado, de União, de Presidência da República, se você não consegue se unir dentro de casa, mostrar que tem força interna para poder passar confiança àqueles aliados que você está pretendendo. Realmente é lamentável observar isso, mas não é a primeira vez, nem será a última, que segmentos do PT vão praticar essas mancadas, sendo de bancadas ou não. Interessante que são dois vereadores do PT que são nomes de muito tempo dentro do partido. O Deolindo é vereador, se não me engano, pelo quarto mandato. Foi eleito agora para o 4º mandato, já está há bastante tempo, inclusive na Câmara. O próprio João Pereira se elegeu agora, mas tem uma história de muito tempo dentro do PT. Ou seja, mesmo assim, puxaram a corda, Alessio. Puxaram a corda. Eu vejo também muito uma questão de interesses dentro do próprio partido, né? O Francis falava sobre essa questão de influências e a gente sabe que hoje há uma disputa clara pela presidência do partido. A gente chegou a comentar um eventual consenso que podia estar sendo debatido nos bastidores, mas que foi também para o ralo, porque tudo que se viu nos últimos dias é a falta de um consenso, e agora essa sessão também mostra claramente isso. Não há um consenso para a presidência do PT, assim como não há um consenso dentro dessa bancada. Vale lembrar que muito se falava, o próprio João Pereira falava sobre posições diferentes com relação, por exemplo, à gestão do prefeito Silvio Mendes, de como cada vereador vai se portar. Cada um tem um posicionamento diferente, apesar de grande maioria defender uma articulação, um diálogo mais aberto e mais próximo com o Silvio Mendes, diferente, por exemplo, do próprio João Pereira. Tem um posicionamento mais firme, não que o Deolindo não seja do PT raiz, mas João Pereira nesse ponto aí fica um pouco à frente, é mais raiz ainda. Eu acho que talvez por isso tenha esse desencontro aí. E desencontro também, disputa também,